Pessoal, queria agradecer a Rita por estar aqui hoje no Minha Trajetória no Canadá para a gente conversar um pouquinho sobre a história dela. Rita, obrigado. Oi, obrigada pelo convite. De nada, sua história é muito interessante. Rapidamente, ela é mãe, empresária, dona do portal delas, ela realiza happy hours, oficinas de aprendizado, ela é escritora, já morou em Calgary e agora mora em Vancouver. Então, Rita, queria saber com você um pouquinho da sua história, do seu começo. Então, eu cheguei no Canadá em 2004, eu já moro aqui fazem 15 anos e cheguei para morar. O meu namorado era canadense, nós já estávamos namorando há alguns anos, então eu já vim sabendo que eu iria ficar. Então, quando eu vim, o que eu fiz fiz um currículo com uma miscelânea total de todos os trabalhos que eu já tinha feito na minha vida. Entendi. Desde professora de escolinha, estagiária de direito, enfim. E eu acabei conseguindo, eu cheguei em janeiro de 2004, no início de março, eu consegui um trabalho em uma escola infantil e trabalhei nessa escola infantil por 1 ano e meio. E você já tinha alguma experiência prévia com isso, já no Brasil? No Brasil, quando eu era adolescente. Tá. E na verdade eu saí do Brasil, eu não tinha terminado minha faculdade de Direito, estava completando 4 anos de faculdade, mas eu sabia que eu não queria realizar uma faculdade de Direito inteira no Canadá. Em função de custo, eu não tinha condições financeiras para arcar com uma faculdade de Direito aqui e também em função de inglês. O meu inglês era fluente, mas básico. Eu não tinha, assim, aquele inglês forte para uma faculdade difícil como a de Direito. Imagina você ler aqueles livros, fazer as Não. provas, né? Não ia dar certo. E aí, depois de 1 ano e meio, isso foi em Calgary. Depois de 1 ano e meio, eu acabei iniciando um outro trabalho em um escritório de contabilidade como assistente administrativa. Trabalhei lá por 3 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Então eu trabalhei fazendo de tudo um pouco. Eu comecei sendo arquivadora, então eu passava o dia inteiro de pé, arquivando papéis. E depois, mais perto dos 3 anos, eu comecei a trabalhar como assistente administrativa. E aí a minha filha nasceu prematura, e aí eu tive que parar tudo e fiquei 2 anos cuidando da Bela exclusivamente, sem trabalhar. Depois, então isso foi em 2009, em 2011 nós decidimos nos mudar para Vancouver. Por quê? Porque Calgary é uma cidade com muitas oportunidades, é uma cidade com um custo de vida mais baixo, mas o inverno de Calgary é cruel. Faz em torno de menos 20, menos 25 graus, boa parte do inverno. O inverno é longo, então nós optamos por nos mudar para Vancouver, onde eu e meu marido já havíamos morado. E aí quando eu vim para Vancouver, eu já vim com um emprego que foi como professora de escolinha. Que você já tinha... Que eu já tinha trabalhado em Calgary por 1 ano e meio e quando eu era adolescente no Brasil. Agora uma pergunta, você precisa de licença para ser professora? Precisa. Então você tirou em Calgary? Então eu tirei em Calgary. Então na verdade, enquanto eu estava trabalhando no escritório de no escritório de contabilidade, eu já tinha começado a faculdade, o College de Early Childhood Education. Então, quando eu vim para Vancouver, eu já vim com a licença. Porque é preciso ter o certificado de ECE, como nós chamamos. Então, vim para Vancouver, o meu marido começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar na escolinha, a Bela, minha filha, era aluna da escola, e depois de 2 anos trabalhando como professora, eu tive a oportunidade de comprar a escola. Oh, que maravilha! Então o mundo é muito pequeno. Eu comprei a escola da minha homestay mother de 2001, quando eu vim fazer intercâmbio em Vancouver. Então o mundo dá voltas. E então em 2013 eu me tornei empresária, dona de uma escola aqui em Vancouver. Eu nunca tinha sido empresária. Então foi bem difícil, foi bem complicado, renderam muitas lágrimas.
Você imagina você aprender as regras daqui, né? Todas as regras. Já então, os desafios normais de um negócio em qualquer lugar, mas é saber as regras daqui, né? A parte de contabilidade, a parte jurídica. Exatamente. Como abrir a empresa, como registrar o nome, como contratar equipe de professoras. Então, assim, foi bem difícil, mas me fortaleceu muito como pessoa. E aí, então, até hoje, eu ainda tenho a minha escola, mas em 2000... Então, só voltando um pouquinho. Em 2010, quando eu estava em casa com a minha filha de licença maternidade, eu tinha vontade de fazer um trabalho extra para me dar uma renda extra. Para ajudar a família e também para eu comprar as coisinhas do meu bebê, roupinhas, aquelas coisas que a gente gosta. E não deu certo. Então eu tinha começado a fazer decorações de festas, mas aqui vem aquelas histórias de fracasso, né? A gente ouve a história de sucesso e não ouve muitas de fracasso. Que tem que ter, né? Porque isso aí faz parte para construir, né? Faz parte para construir. Então, assim, eu me dediquei madrugadas adentro, fazendo enfeites de decoração para mesa, para parede, de festas. Eu vendi para um cliente. Olha, e agora, isso você vendia online ou você vendia presencialmente? Eu vendia online. Só que se nós voltarmos para 2010, não era a internet que nós temos hoje. É verdade. Né? O Facebook, era a época ainda, acho que do Orkut, do início do Facebook, Instagram não tinha. Hoje é bem mais aquecido. Hoje né? é muito mais fácil, né, para tu conseguir te promover, fazer o marketing. Naquela época não tinha. Então, assim, foi a minha primeira história de fracasso como empresária.